Olá, meus amigos, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm inscrito no canal, dado like, enviado nosso vídeo para fora. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe. Meus amados, eu quero falar hoje, eu vou fazer um vídeo hoje sobre o seguinte. Na década de 80, eu fui morar em Belo Horizonte, e na década de 90 eu tinha terminado o seminário de teologia, e eu fui convidado para dar aula no Instituto ITQ, Instituto de Teologia da Quadrangular. Isso é no centro da cidade, a Igreja Quadrangular no centro, tem um seminário de teologia, e eu fui convidado para dar aula lá. E aconteceu que quando eu cheguei lá, primeiro dia de aula, a sala cheia de gente, eu observei que tinha pessoas adultas lá, tinha pastores já, que tinha igrejas, e estavam lá fazendo um seminário. No primeiro dia de aula, depois de me apresentar, eu perguntei que a nossa matéria seria bibliologia e que vocês tinham alguma pergunta para fazer. E entre as perguntas, teve várias perguntas, mas uma se destacou e uma despertou curiosidade dos demais alunos. E essa pergunta está baseada nesse texto que eu vou ler para vocês aqui. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouros e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus. Meus amados, quando um aluno fez essa pergunta sobre esse texto, a pergunta foi o seguinte. Ele falou assim: professor, por que nesse capítulo 6 de Hebreus, no capítulo 4, tem duas traduções bíblicas? Eu estou com a Bíblia aqui que fala aqueles que experimentaram o dom, ou seja, tinham aceitado a Cristo, e eles tiveram todo um prazer do dom celestial, no espírito de ter conhecido Cristo. Se eles caíram, eles jamais serão salvos. Está escrito bem claro, jamais. E porque aqui, ó, os que sejam outra vez renovados, os que caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles estão crucificando o Filho de Deus. Mas a pergunta era a seguinte: por que tem tradução que tem a palavra caíram, jamais serão renovados, e tem outra tradução que está escrito assim, recaíram? Por quê? É o mesmo versículo. Meus amados, eu expliquei para eles o seguinte: esse versículo é tão espiritual, ele é tanto de época, que se a pessoa não entender, a pessoa pensa que há uma contradição bíblica. Por que pensa que há contradição bíblica? Porque nós sabemos que o sangue de Jesus, se haver arrependimento, o sangue de Jesus, ele purifica nós de todo pecado, está no Novo Testamento todo. Mas de repente nós se deparamos com um versículo que fala que aqueles que caíram não vai ter arrependimento, eles não serão salvos novamente, porque experimentaram o dom de Deus. E além disso, tem duas traduções. Umas Bíblia está escrito recaíram e a outra está caíram. Qual que é a certa? É os que caíram. O recaíram, porque quando eles começaram a traduzir a Bíblia e começaram a ver esse versículo, eles entenderam que a pessoa se desviava, ele não poderia voltar mais. Não havia perdão para aqueles que desviavam. Eles pensaram isso. Então o que eles pensaram? Não, vamos colocar aqui recaíram. Aí na tradução eles mudaram para recaíram, para amenizar. Mas acontece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse versículo não tem nada a ver com cristãos depois da igreja. Isso aqui é um versículo endereçado aos cristãos lá de Israel. Meus amados, quando Jesus Cristo foi crucificado e começou a pregar o evangelho, milhares de judeus aceitaram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Milhares aceitaram Jesus Cristo como
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas acontece que o judaísmo tinha que ter acabado ali na crucificação de Jesus Cristo. Mas o judaísmo não acabou. A religião continuou. E até hoje. Mas era para ter acabado. Então o que aconteceu é o seguinte. Naquela época, alguns cristãos daquela época, eles voltaram a fazer e oferecer sacrifício no templo. Mesmo tendo Jesus morrido na cruz para salvá-los e salvar toda a humanidade, alguns cristãos, alguns judeus, eles achavam que não era o suficiente Jesus Cristo. Aí eles começaram novamente a sacrificar cordeiro no final do ano, na Páscoa. Então a Bíblia está bem clara, estamos crucificando de novo o Filho de Deus. Então não é os crentes que hoje se desviam, não. O crente desvia, ele não está crucificando de novo o Cristo de Deus. Porque se você pegar um cordeiro, levar no altar e sacrificar pelos seus pecados, igual esses judeus estão fazendo, isso sim, isso é um vitupério. Isso é tipo o maior que uma blasfêmia para Deus, porque ele está rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esse versículo, ele é isso. Não se refere a desviados atuais, mas se refere a judeus que estavam no cristianismo, mas no final do ano ele levava o cordeiro para o templo para ser sacrificado. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus sai do templo, os discípulos falam com ele: Senhor, olha que esse templo maravilhoso. Jesus fala assim: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. Meus amados, esse versículo ele tem uma profecia bíblica após a crucificação de Jesus e os fins dos tempos. O que acontece é o seguinte: Deus permitiu que no ano 70, General Tito, romano, entrasse em Jerusalém, ou seja, ano 70, 37 anos, e destruísse Jerusalém, pôs fogo em Jerusalém e destruiu que o templo não ficou pedra sobre pedra. Aí, o que parou? Aí o que cessou? Esse sacrifício de cordeiro. Deus permitiu que o templo fosse destruído, porque Deus não estava aguentando ver o seu povo levando o cordeiro ao altar para sacerdote sacrificar para a remissão de pecado. Por quê? O verdadeiro cordeiro de Deus já tinha sido enviado. Jesus Cristo já tinha derramado seu sangue em prol para a remissão de pecado de todo aquele que nele crê. Então isso contrariou a Deus demais. Então o templo foi derribado e ali cessou esse sacrifício. Então esse versículo, a Bíblia que dá caíram, é o versículo certo. A esses que caíram, a Bíblia é bem clara, esses não têm, aqueles que, de novo, aqui ó, e que caíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim como eles, de novo, estão crucificando o Filho de Deus, expondo ele à vergonha. Expondo ele à vergonha. É que ele era uma vergonha para Jesus Cristo, que ele morreu na cruz, sofreu, derramou seu sangue, e judeus, depois da sua morte, estavam levando o cordeiro. Então esse versículo é: a esses judeus, esses não terão, eles não serão salvos. O judeu que aceitou Jesus, aceitou o cristianismo e ofereceu o cordeiro, para esses não tem salvação, porque eles estão pondo seu filho, expondo Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma vergonha, vitupério. Não tem nada a ver com o desviado atual. Hoje o desviado atual, se ele quiser voltar para Jesus e ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o sangue de Jesus purifica todo pecado, essa pessoa é salva. Obrigado.